Olá, se você está assistindo o episódio 2, é porque provavelmente gostou do episódio 1. Então vamos lá. Nesse episódio vamos falar dos 10 princípios da economia e vamos dar uma pincelada sobre curvas de demanda e de oferta. Bem-vindo, meu nome é Luiz Azevedo e obrigado pela sua atenção. A economia se baseia basicamente em 10 princípios, né? E esses 10 princípios podem ser divididos em três áreas principais. Primeiro, como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Nesse episódio, nós vamos nos concentrar e vamos conversar somente sobre como as pessoas tomam as decisões. Os outros itens, o item B e o item C, nós vamos conversar sobre eles ao longo dos outros episódios. Então vamos lá. As pessoas enfrentam trade-off. É o primeiro princípio. Trade-offs são escolhas. Significa basicamente que não existe almoço grátis, né? Você tem que tomar decisões e essas decisões implicam em consequências. Você acaba abrindo mão de alguma coisa. Então, assim, numa dieta, né? Você tem que escolher o que vai comer no jantar. Um shake proteico gostoso, saboroso, ou aquele chato bife com batatas fritas, né? Então, assim, você está tomando a decisão, fazendo escolha, se você quer manter a dieta para ter um, um perder peso, esse tipo de coisa, ou se você prefere ter um prazer imediato, né? Da mesma maneira que para assistir esse episódio aqui, né? Você também está abrindo mão de alguma coisa, né? Provavelmente de jogar videogame ou de assistir uma série no Netflix, sair com os amigos, ou até mesmo dormir, né? Então, essa história é muito clara. As decisões implicam em você abrir mão de alguma coisa, né? Então, não existe o almoço grátis, é a mesma coisa. A sociedade enfrenta esse trade-off em relação à eficiência, obter o máximo possível dos recursos escassos e a equidade, né? Distribuir a prosperidade econômica. Isso é sempre são escolhas. O custo de algo é aquilo que você desiste para obtê-lo. Quando o indivíduo toma alguma decisão, isto é, ele faz uma escolha. Ele avalia os custos e benefícios das ações. É o que em economia se denomina custo de oportunidade. O exemplo clássico é a decisão de fazer ou não fazer um curso superior. Quando você pensa em custos, provavelmente o que você vai calcular são as despesas diretas, como mensalidade da faculdade, aluguel, se você for estudar longe de casa, alimentação, etc. Mas e os custos de oportunidade? Por exemplo, se você fosse trabalhar ao invés de fazer a faculdade, você ganharia salário por 4 anos. Poderia fazer uma poupança, gerar rendimento, poderia comprar um carro ou uma moto, teria dinheiro para se divertir, andar na moda, viajar, etc. Esses são os custos da decisão de fazer uma faculdade. Um exemplo mais claro é o de jovens com habilidades para os esportes. Por exemplo, jogador de futebol ou jogador de beisebol nos Estados Unidos. Essa é uma decisão difícil. Um jovem com essas habilidades, se der sorte, pode ganhar milhões em 4 anos. Ou pode ser apenas mais um que não consegue estabelecer uma carreira ou que acaba contundido no esporte, né? Casos reais, na minha experiência, são os jovens que fazem cursos técnicos e que com 18 anos, mais ou menos, começam a trabalhar em empresas excelentes, como, por exemplo, a Petrobras e a Bosch. Normalmente, eles têm muito bons salários e vários incentivos na empresa. Para esses jovens, o custo de oportunidade para ir fazer uma faculdade é muito grande.
Provavelmente, por exemplo, a remuneração salário mais benefícios de um engenheiro júnior no mercado é bem inferior ao de um técnico especializado da Petrobras ou da Bosch. Terceiro princípio: pessoas racionais pensam na margem. No processo de tomada de decisão, as pessoas sempre avaliam os benefícios marginais ou incrementais em relação aos custos marginais ou incrementais. Por exemplo, você é um bom aluno, fez todos os trabalhos e tem média tranquila. Na véspera da prova, você vai avaliar se compensa estudar mais uma hora ou se o ponto a mais que você pode tirar irá fazer alguma diferença na sua média para passar de ano. Talvez, se você estiver um pouco abaixo da média para passar, você avalie que vale a pena um esforço maior e mais tempo de estudo na véspera da prova. Isso é pensar em benefício marginal versus custo marginal. Outro exemplo é você no feriadão, lá na praia, calor torrencial e você seco por uma Coca-Cola geladinha. Passa o primeiro ambulante e você paga R$ 5,00 na latinha de 350 ml. Você mata a sua sede, tudo bem. Depois de um tempo você compra outra, mas aí você espera um ambulante que vende a latinha por R$ 4,00. Sua sede já não é tão grande assim. Até o momento que você prefere dar um pulinho no mercadinho e comprar uma latinha por R$ 2,50. Isto também é pensar em custo marginal versus benefício marginal. Benefício de matar a sede, quanto você paga por uma latinha de refrigerante. Aí, nesse princípio também encaixa aqueles famosos combos do McDonald's, Quando o atendente, por exemplo, no Big Mac mais refri mais batata média, que custa R$ 20, te faz a oferta. Por mais R$ 3, em vez da batata média, vai a batata grande? Na hora você irá avaliar se a sua vontade de comer mais batata frita e se você está disposto a pagar mais R$ 3. Ou se você irá preferir depois, com esses R$ 3, comprar um bombom. Então, da mesma forma, você está pensando na margem, tanto no benefício, quanto no custo. E esse tipo de racionalidade é o que nós usamos para avaliar quando pensamos em continuar gastando em consertos de uma máquina de lavar antiga ou se é preferível comprar uma nova com 1 ano de garantia. Quarto princípio: as pessoas reagem a incentivos. Isto é, os incentivos mudam a atitude das pessoas. Os incentivos são classificados em 2 tipos. Os americanos chamam de carrot and stick, a cenoura e a vara. Em português chamamos de os incentivos positivos, por exemplo, aumento de salário, ou seja, a cenoura, portanto, atrativo. Ou os incentivos negativos, por exemplo, a demissão, ou seja, a vara de marmelo, punitivo, então. Qual incentivo irá funcionar melhor? Depende, é análise caso a caso. Por exemplo, no caso da produção individual versus a produção em série, que chamamos de o dilema de Henry Ford, que criou a produção de carros em séries, isso fica bem claro. Na produção individual, é fácil observar se o funcionário não monta um carro com a qualidade requerida no prazo acordado, então o incentivo utilizado era o incentivo negativo, ou seja, era punitivo, demissão do funcionário. Já na produção em série, numa linha de montagem, ficava muito difícil saber quem estava trabalhando dentro da performance necessária. Então, o incentivo a utilizar é o tipo positivo, ou seja, o atrativo. Então, era oferecido um salário acima da média do mercado.
Isso gera um ônus ou custo para a pessoa ou funcionário se ela for demitida dessa empresa, pois no mercado os salários eram bem mais baixos. Pergunta do slide anterior, respondida pela ótica econômica dos incentivos sobre as leis mais protetivas do trabalho, seria que quanto mais leis e regulamentações da relação entre trabalhador e empresa, maior é o incentivo negativo para o empresário gerar mais postos de trabalho. Portanto, em vez de proteger o trabalho, isso gera o oposto, isto é, menor oferta de emprego e, em vários casos, desemprego. Na situação que o custo de manter um posto de trabalho é maior do que a receita gerada por esse trabalhador, não tem sentido manter essa posição em aberto. Um exemplo claro foi a legislação que aumentou a licença maternidade de 4 meses para 6 meses em 2010. Lembrar sempre que é o Estado que gera leis e não o mercado. No sentido de dar mais garantias na relação trabalhista para as mulheres, isso gerou mais desemprego para as mulheres, principalmente as jovens. Isto porque gerou um custo maior para o empregador, já que o empregador será obrigado a pagar o salário mais despesas trabalhistas, que é um custo durante meio ano, 6 meses, sem ter o funcionário gerando nenhuma receita. Então, se coloque você no lugar do empregador. Se você tiver que escolher entre um jovem candidato homem e uma jovem candidata mulher, com as mesmas qualificações e produtividade, quem você racionalmente escolheria? Vamos avaliar agora a questão polêmica da redução da maioridade penal pela ótica econômica dos incentivos. Apesar de estarmos falando sobre penalidade, incentivo negativo, a redução da penalidade significa um incentivo positivo, ou seja, se não se pune ou aplica-se apenas uma punição leve aos indivíduos que cometem crimes, isto é claramente um incentivo positivo ou atrativo para o aumento da criminalidade. Os defensores de não se reduzir a maioridade penal para 16 anos alegam que isso irá gerar um incentivo para os bandidos aliciarem os menores de 16 anos para o crime, o que é verdade. Do mesmo modo que depois da decisão do STF, em março de 2018, de liberar da prisão as mulheres criminosas com filhos até 12 anos. Com toda certeza irá gerar um enorme contingente de mães do crime, já que ficaram impunes, né? A solução que eu acredito ser racional e moralmente mais adequada é a da legislação americana. Lá, a penalidade irá depender do crime cometido pelo menor. Então, se um moleque de 13 anos bater o carro e não tiver vítimas, ele é julgado como menor e recebe penas mais leves que um adulto. Porém, se o menor assassinou uma pessoa, ele é julgado como maior e recebe a pena como um adulto. De modo geral, comparativamente, nos Estados Unidos as penalidades são mais altas e, portanto, desincentivam a criminalidade. Já no caso do Brasil, as punições são pequenas e geram um incentivo à criminalidade. Para dar uma dimensão comparativa, a taxa de homicídios nos Estados Unidos é de 5 homicídios para 100 mil habitantes. E no Brasil é de 30 para 100 mil habitantes. Isso significa 6 vezes mais do que nos Estados Unidos, né? Então é um bom comparativo, né? Sobre criminalidade, que é o maior problema brasileiro, é importante também desmistificar com números reais, trazido por pesquisas econômicas, algumas falácias trombeteadas pela mídia, né? A primeira é que prender não resolve. Se prender não resolve, então soltar bandido deve resolver, né? Eu não concordo muito com essa afirmação.
A outra é que o encarceramento em massa, que o Brasil está na quarta maior população encarcerada do mundo. Isso é falso, né? No Brasil existem, cumprindo penas em cadeias, 309 mil presos, numa população de 210 milhões de habitantes que o Brasil tem. Então, isso significa 0,14% da população brasileira encarcerada. Então, a posição do Brasil é na posição número 54 e não em quarta. Outra falácia é que a criminalidade é devido à desigualdade. Isso é muito falso, né? O índice de desigualdade, que é o Gini, que mede desigualdade, entre 2003 e 2015, melhorou 15%, isto é, reduziu a desigualdade. E no mesmo período, o número de homicídios cresceu 45%. Então, isso é outra falácia. Mais uma. A criminalidade é devido à pobreza. Isso é falso, né? Isso é até uma coisa meio estranha, quer dizer, o pobre é criminoso, né? Então, assim, de 1980 a 2016, o PIB per capita, em dólares, no Brasil cresceu 400%. E no mesmo período nós chegamos a 60 mil homicídios por ano, né? Então, se você observar nessas estatísticas, os piores índices de criminalidade do Brasil estão no Nordeste, né? O aumento maior de criminalidade foi no Nordeste, onde houve o maior aumento da renda per capita. Então, isso são falácias que, se você olhar os dados econômicos adequadamente, você vai desmentir facilmente. Chegamos então ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. Convido você a assistir ao próximo episódio, que será sobre oferta e demanda. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.